Desafio 40 santos, 40 dias, certo? Para começar, vou começar falando do primeiro santo de todos. O nome dele é Francesco Forgione. Para quem não conhece, é o Padre Pio. Eu escolhi ele para ser o primeiro santo, porque foi o primeiro santo que eu estudei na minha vida. Para mim, ele é o X-Men dos santos da Igreja Católica. Ele santo milagreiro pesado, brabíssimo. E para começar, vamos lá, né? Começar pelo nascimento. Ele nasceu em 1887 e esse é um dos motivos que mais me atraiu, Padre Pio, porque ele morreu um tempo atrás, morreu em 1968, muito recente esse santo, para os muitos milagres que ele fez. Ele nasceu na Itália, em Pietrelcina, desde pequeno, desde sempre, criado numa família muito católica e tinha uma mística muito grande, porque ele conseguia conversar com anjos, ele via Jesus, conversava com Nossa Senhora e tal. Mas ao mesmo tempo que ele teve esse contato próximo, ele também teve contato com o demônio, com demônios que o perturbava bastante. Ele recebeu uma visita de um frei na casa deles, um frade, e isso despertou a vontade dele de querer ser sacerdote, de também querer ser um frade. Com 15, 16 anos mais ou menos, ele ingressou na Ordem dos Capuchinhos, e logo depois, com 23 anos, em 1910, ele foi ordenado padre. Ele sempre foi um padre muito dedicado, ele passava horas e horas atendendo confissão, porque ele sempre buscava o alívio da alma da outra pessoa. E é curioso porque muitas pessoas falavam que quando ele ia confessar, ele sabia se a pessoa estava arrependida ou não, ele conseguia ver o coração, né, da outra pessoa, para saber se estava arrependido mesmo ou não. E ele também conversava com o anjo da guarda das pessoas que iam se confessar com o Padre Pio. Muitas vezes ele também expulsava as pessoas quando ele percebia que a pessoa não estava arrependida de verdade. Ele sempre foi rígido, bravo, mas era muito brincalhão. Por ele ser rígido, tem alguns filmes dele dando cordada na galera. Padre Pio, ele foi o primeiro sacerdote a receber as chagas de Cristo nas mãos. Todas as chagas, na verdade. Ele tinha chaga nas mãos, que eram os buracos onde Jesus foi crucificado, nos pés, no ombro e no peito. Ele foi o primeiro de todos. Isso porque um dia ele estava orando, né, pedindo para que pudesse participar da paixão de Cristo, para que ele pudesse sentir as dores do Cristo. E nisso, Jesus concedeu esse pedido e imprimiu suas chagas nas mãos de Padre Pio. A princípio, ela apareceu em 1910, se não me engano, e logo desapareceram por pedido do próprio Padre Pio. E ficaram invisíveis por uns tempos, e logo depois retornou a ser visível de novo, porque ele tinha bastante medo e de fato recebeu bastante perseguição, tanto da igreja, das pessoas, dos membros da igreja, quanto da mídia, que falava que era mentira, que era tudo invenção. Só que vários médicos examinaram o Padre Pio e perceberam que não tinha sinal nenhum de infecção, nem de inflamação, nem nada. E eram feridas abertas, as chagas eram abertas, feridas abertas que saíam sangue sempre sem parar e ninguém sabe explicar, é sobrenatural. De fato, foi o próprio Jesus que imprimiu essas chagas em Padre Pio. E como eu falei, Padre Pio era o X-Men, ele tinha vários dons e vários poderes. E o que mais me chama a atenção é a bilocação. Bilocação você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. E tem uma história muito bacana de bilocação, que como ele viveu em 1945, ele passou pela guerra, pela Primeira e pela Segunda Guerra. E aviões britânicos ou americanos, não lembro agora, estavam sobrevoando a Itália, a região que ele morava, que era São Giovanni Rotondo. E aí esses pilotos, vários pilotos falaram que viram esse monge lá em cima, barbudinho, acenando para a pessoa não bombardear o lugar, e muitas vezes aviões se viravam sozinhos e as bombas caíam sozinhas em locais que não iam atingir nada nem ninguém. E aí depois esses pilotos foram lá reconhecer o Padre Pio e perceberam que era de fato ele. E esse é apenas um dos muitos milagres e casos que tem em Padre Pio, e foi justamente isso que me atraiu nele, pois eram muitos milagres, muitas coisas inexplicáveis, e que na época já tinha tecnologia, já tinha medicina que dava para pesquisar sobre, né? Ele morreu em 23 de setembro de 1968, um dia desse, e mais ou menos 100 mil pessoas estiveram presentes no seu funeral, para você ter uma noção da quantidade da galera que gostava dele. Ele foi canonizado dia 16 de junho de 2002, e vou contar aqui só 2 milagres rapidamente que tiveram a ver com a canonização dele. Um foi de uma moça que ela estava com um rompimento do duto torácico no pescoço e que estava com um nódulo com 2 litros de fluido linfático acumulado. Já estava para bater as botas, e aí um frei foi ao túmulo de Padre Pio e pediu intercessão para Padre Pio. E logo depois ela foi curada, foi fazer um exame e percebeu que não tinha mais o nódulo no pescoço, estava vazio, que não tinha nada. Outro caso também foi um menino que estava com meningite. Depois de muito tempo sofrendo, o coração dele parou, foi tentado reanimação, ele entrou em coma
e já em coma, com estado irreversível, os médicos já desenvenenados. A mãe dele foi no túmulo de Padre Pio, rezou um rosário, e aí alguns dias depois o menino acordou e disse ter sonhado com um senhor barbudo com roupa de monge, falando que era para ele ficar tranquilo, que ele ia melhorar. E aí ele melhorou. Padre Pio é massa, sou fã de Padre Pio, e inclusive o corpo dele está exposto em São Giovanni Rotondo, na igreja Santa Maria das Graças. É um sonho meu ir para lá, inclusive. E esse foi o primeiro dia do desafio. 40 santos em 40 dias, viu? São Padre Pio, rogai por nós, e estude também mais, porque tem muita história boa de Padre Pio. Deus abençoe.